Série Galaxy S25 mais uma vez vai dividir os processadores de acordo com as regiões do planeta. Parte do mundo vai receber o Snapdragon 8 Elite e a outra parte vai receber os chips Exynos da Samsung. A gente já viu esse filme antes, não é uma novidade, não há ineditismo nessa estratégia da Samsung. Eu normalmente não comento mais esse tipo de notícia, mas nesse caso eu quero abrir uma reflexão, não exatamente pelas escolhas feitas, mas em como nós pensamos sobre essas escolhas. Porque a gente se esquece às vezes que o mercado de tecnologia, ele não é pensado nos usuários mais experientes, nos mais cabeçudos, nos geeks. E quando eu falo cabeçudo, eu não estou falando do tamanho da cabeça. Eu mesmo sou geek cabeçudo. É aquele cara que entende de tecnologia, é viciado no assunto, lê tudo sobre o tema, consome isso todos os dias, sabe escolher os melhores gadgets, entende mesmo do produto que está comprando. Para essa pessoa, o mundo é bem difícil, porque a gente sente que o mercado não é para nós. Então, vamos tentar entender sobre uma perspectiva mais ampla. Vamos tentar conversar sobre por que a Samsung tomou essa decisão de novo, sendo que 2 anos atrás ela decidiu lançar os seus smartphones top de linha, todos com processadores Snapdragon, e por que a gente deve parar de pensar tanto na potência do processador e começar a pensar na otimização do hardware em função do software, ou falando em linguagem humana, em como tudo vai trabalhar junto, algo que a Apple já faz há muito tempo, e principalmente em como esse hardware, em como esses chips, esses processadores, vão trabalhar com a tecnologia que é emergente no momento, que é a inteligência artificial. Tudo isso vai ser colocado na roda para a gente conversar nesse vídeo em 10 minutos ou mais. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. Por partes, como diria o Jack. Quem realmente se importa com o tipo de processador que vai no smartphone? Aquela pessoa que joga, aquela pessoa que quer fazer trabalhos mais avançados no smartphone, como por exemplo editar vídeos, e aquela pessoa que quer ter a experiência plena de uso no dispositivo. Antigamente a gente se preocupava com autonomia de bateria, com os engasgos que eram muito típicos nos smartphones Android. O pessoal da geração mais nova não sabe o que é sofrer com a TouchWiz, tá? A interface da Samsung para os seus smartphones Android era algo simplesmente medonho. A One UI é espetacular perto do que a TouchWiz era. Mas o hardware avançou, a gente não passa mais por esses problemas com tanta frequência. Hoje qualquer smartphone, inclusive vários modelos de linha média, e me arrisco a dizer que até mesmo alguns modelos de entrada, entregam um desempenho que é digno, é respeitoso. Você não vai ter tantos problemas como você tinha no passado, você não vai ter engasgos, você não vai ter travamentos. Então essa questão do processador, do modelo de processador, da marca, ela vai passar muito ao largo para o grande público. A maioria das pessoas realmente não se importa com o tipo de processador que o smartphone carrega. Vai por mim. Para a grande maioria não faz diferença se é Exynos ou Snapdragon. Além disso, a Samsung especulou, ou flertou pelo menos, porque é muito forte dizer que a Samsung especulou alguma coisa, ela flertou com a possibilidade de colocar processadores AMD nos smartphones top de linha. Eu falei sobre isso lá no blog, lá no targethd.net e também no canal de vídeos, sobre a possibilidade da Samsung em deixar de lado a Qualcomm para poder apostar nos chips AMD. E o motivo aqui é muito claro, senhoras e senhores. Os processadores da Qualcomm estão muito caros. Quem olhou com mais atenção para o mercado de tecnologia viu que vários fabricantes adotaram a mesma estratégia: lançar uma versão alternativa do seu dispositivo
com um processador alternativo. E aqui a gente tem que dar destaque para a MediaTek, que conseguiu recuperar terreno em relação a toda a dominância que a Qualcomm tinha no mercado de smartphones, porque as pessoas têm o preconceito em relação à MediaTek, e esse vídeo não é patrocinado, eu não tenho procuração para falar da MediaTek nesse momento, mas como os processadores da marca melhoraram exponencialmente nos últimos anos, sendo que alguns deles estão ali para e passo com os principais chips da Qualcomm. Ainda não supera o Snapdragon em potência bruta. E eu entendo perfeitamente que parte do público vai querer os processadores Snapdragon por causa da máxima performance. Mas para a grande maioria, para a esmagadora maioria dos usuários, o MediaTek já está de bom tamanho. Com alguma sorte, a Samsung trabalhou direito com seus processadores Exynos, principalmente porque tem que entregar não apenas a performance, mas também a otimização para trabalhar com inteligência artificial. Porque, não se enganem, essa é a tecnologia de futuro, é para isso que os fabricantes estão trabalhando nos seus smartphones, e os processadores vão ter que se alinhar com as necessidades da inteligência artificial, chatbots generativos e todos os recursos de otimização de imagem e todas as vantagens que a inteligência artificial oferece de forma prática para os usuários. Então, a gente sabe que esse jogo está sendo jogado não só pela Samsung, como outros fabricantes. Como eu disse, quem acompanhou o mercado em 2024 sabe muito bem disso. A gente tinha um modelo com o Snapdragon e outro com o MediaTek ou com qualquer outro processador. E nas duas versões equilibrando as especificações técnicas para que esses dispositivos pudessem ser vantajosos para as marcas nos aspectos financeiros e também para que eles entregassem uma boa relação custo-benefício para o consumidor. A Xiaomi fez isso de forma clara com os modelos Poco X6 e X6 Pro. A Redmi fez a mesma coisa, a Oppo fez a mesma coisa nos seus modelos top de linha. Então, a Samsung só está seguindo uma tendência e regra de mercado, lançar versões alternativas para mercados diferentes. Sem falar que, se o Brasil receber um modelo com processador Exynos, e na minha opinião apenas o Samsung Galaxy S25 Ultra vai ficar com o processador Snapdragon 8 Elite, porque obviamente estamos falando de um público mais segmentado, desse público mais exigente, desse público que é o geek cabeçudo, esse é o público-alvo do S25 Ultra. Se isso acontecer, se a gente receber o processador Exynos nos modelos base do S25, é porque claramente a Samsung quer otimizar também os lucros para ela, porque paga menos para fabricar o seu próprio processador, não tem que pagar os royalties da parceria com a Qualcomm, não tem que dividir os lucros com nenhuma empresa, e entrega um produto proprietário que vai sim oferecer uma grande experiência de uso para quem investir o seu dinheiro nele. Às vezes a gente tem que parar de pensar que a melhor experiência de uso é aquela que entrega a máxima performance. Mais uma vez, a gente tem a Samsung copiando a Apple, porque tudo que qualquer fabricante de tecnologia sonha é em fazer exatamente do jeito que a Apple faz e obter os lucros disso. A Apple tem todo o controle do processador, do sistema operacional, do design, tudo, todo é um pacote fechado, que a gente chama de jardim murado, e obtém a maximização de lucro por conta disso. Todo mundo sonha em ser uma Apple, principalmente a Samsung, que nesse momento é líder de mercado global, mas tem lá aqueles 20% que não consegue ocupar do mercado que pertence à gigante de Cupertino, que gostaria de ter. Então, nada melhor do que repetir a estratégia da concorrência. Neste caso, repetir a estratégia, otimizando os lucros e criando um ecossistema em torno dos seus produtos, onde o controle, eu não digo total, porque o Android é muito mais aberto do que o iOS, mas é um controle bem interessante para justamente fazer com que o usuário fique nessa experiência de uso que já tem a assinatura da Samsung. Aliás, muitas pessoas estão elogiando o ecossistema Samsung porque ele já está tão competente quanto o ecossistema da Apple. Então, eu entendo a reclamação de alguns. Eu entendo, porque tem muita gente com trauma dos processadores Exynos até hoje. Esquentava, travava,
não entregava a melhor experiência. Quem teve Galaxy S21 sabe muito bem disso. Eu tenho o Galaxy S21 Ultra, não pude reclamar muito, mas ele só melhorou depois de várias atualizações. Mas para essa galera que teve os modelos mais básicos e que ficou desde o início do ciclo com esse smartphone, olha, força guerreiros para vocês, porque vocês são heróis da resistência. Porque para aguentar o smartphone do jeito que ele estava, realmente não foi uma missão fácil. Mas já passou muito tempo do S21 para o S25. Quero acreditar que a Samsung melhorou o Exynos a ponto dele entregar uma experiência de uso digna e respeitosa para os seus clientes. E tudo que a maioria dos consumidores mais deseja é ter um smartphone que funcione bem. Não posso garantir que o S25 base com o chip Exynos vai ser tudo aquilo que a gente espera, mas dá para entender o movimento da Samsung, principalmente pelo fator monetário. Vai ficar mais caro para a Samsung colocar todos os modelos da série Galaxy S25 com o Snapdragon 8 Elite custando caro do jeito que deve estar. Então, vamos parar de ficar tão preso a essa ideia de que a gente sempre precisa da melhor performance, que nós precisamos sempre do melhor desempenho, do máximo desempenho. A maioria de nós usa o smartphone para ver fofoca nas redes sociais. Você não está desenvolvendo um novo aplicativo para a cura do câncer a partir do seu smartphone. Isso é fato. E mesmo que você queira rodar porte não oficial do GTA 6 no seu dispositivo, ele ainda assim vai fazer isso com competência com chips Exynos. Ou pelo menos espero. Também, se apresentar um monte de problemas depois que o smartphone for lançado, eu não respondo por isso, tá? Não é minha responsabilidade. Eu só estou apenas opinando diante de um cenário mais amplo e sem prever o futuro. Aliás, como previsão de futuro, o Galaxy S25 deve chegar ao mundo em janeiro de 2025, junto com a One UI 7, que já tem boas novidades, mas eu escrevi sobre isso lá no targetadd.net. Enfim, é isso. Esses são os meus 2 centavos sobre a decisão da Samsung de entregar processadores diferentes para mercados diferentes. Não existe ineditismo nisso, outros fabricantes estão fazendo a mesma coisa, e diante dos fatos apresentados, principalmente nas questões de preço desses processadores, eu super compreendo o que a Samsung está fazendo nesse momento.